palavra para a mulher. Não, senhores. A Bíblia inteirinha é para a mulher e é para o homem também. Amém? Quando se exorta a mulher, é para ela ser melhor, para fazer o homem feliz. Quando se exorta o homem, é para que ele seja melhor, para fazer a mulher feliz. Foi Deus que criou a família, foi Ele que fez isso. Mas eu quero falar alguma coisa sobre o Dia Internacional da Mulher e dizer para vocês que isso abrangeu o Brasil já depois de ter sido reconhecido em vários lugares. Como surgiu o Dia Internacional da Mulher? Em todo o mundo celebra-se o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Escolheu-se esse dia porque em 1857, quando? 1857, na cidade de Nova York, foi realizada a primeira greve conduzida somente por mulheres. Eram 129 mulheres operárias da indústria têxtil em luta por melhores condições de trabalho, jornada de 10 horas diária e melhores salários. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário da mulher. Elas estavam reivindicando a equiparação de salário com a dos homens, e as mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário que se pagava a um homem. Para a execução do mesmo tipo de trabalho, a greve terminou quando alguém revoltado com as exigências das mulheres mandou atear fogo no prédio onde elas estavam reunidas, matando a todas. Vocês vejam a que ponto chegavam. Elas foram vitimadas do autoritarismo do macho. Sofreram, morreram queimadas por requerer direitos de trabalho com horário mais justo, com respeito, com integridade, honestidade, a imparcialidade que todo empregado tem direito. O seu ganho sem a imposição da humilhação, que tanto ofende como magoa o ser que é tratado como escravo. Era assim que a mulher era tratada. Isso é tão sério na palavra de Deus, porque até na área profética, os reis estavam acostumados a receberem a orientação de profetas do sexo masculino. E quando Deus usa a juíza Débora para levar um recado de Deus para um comandante, ele diz para ela: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ela não era da guerra militar. Não, ela era uma juíza. E levou a mensagem de Deus como profetisa na obra do Senhor. Irmãos, o que fazer quando há discriminação? E isto não agrada a Deus. Ela disse para ele: eu irei com você, mas a honra não será tua. E em memória a essas conferências internacional da mulher, reunida na Dinamarca em 1910, declarou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Ao ser criado, mais esforço era para diminuir e, quem sabe, determinar com preconceito, desvalorização da mulher até na área religiosa. Amém? A mulher cristã é a casa espiritual edificada em Cristo. Aproximando-se dele,
a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Veja bem, irmãos, no ano de 1917, repita comigo, 1917, as trabalhadoras brasileiras da indústria têxtil deram início à greve que, exigindo redução da jornada de trabalho e salários justos, transformou-se em greve geral. E em 1919, Berta Luiz e Olga Paiva Meira representaram as mulheres brasileiras no Conselho Feminino Internacional do Trabalho. Então, nós podemos alcançar a vitória. A mulher não tinha o mesmo direito, não podiam ganhar igual, mas tinha que trabalhar ainda mais. E além de trabalhar mais nos serviços públicos e fábricas, ao chegar em casa, ela teria que cumprir todo o seu dever de mulher doméstica. Era uma verdadeira desigualdade. A cega pelos direitos sociopolíticos das mulheres. Eu só vou dar a data e dizer os lugares para que vocês tenham conhecimento disso. Em 1788, o político filósofo francês Condorcet reivindica direito de participação política, emprego e educação para as mulheres. Em 1840, Lucrécia Mott, pela igualdade de direito para as mulheres e negros dos Estados Unidos. Em 1859, surge na Rússia, na cidade de São Petersburgo, um movimento de luta pelos direitos das mulheres. Em 1862, durante as eleições municipais, as mulheres podem votar pela primeira vez. Sabe aonde? Na Suécia. Em 1865, na Alemanha, Louise Otton cria a Associação Geral das Mulheres Alemãs. Em 1866, no Reino Unido, o economista John S. Milton escreve exigindo o direito de voto para as mulheres inglesas. Vejam bem, vai acompanhando as datas. Em 1869, é criada nos Estados Unidos a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres. 1870, na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de medicina. Mulher não poderia ser médica, não poderia ser uma classificada como uma técnica de enfermagem, não poderia trabalhar nessa área. Mas as coisas foram mudando. Vejamos, em 1874, criado no Japão a primeira escola normal para professoras, para as moças. Em 1878, criado na Rússia, uma universidade feminina. Vocês estão vendo que de degrau em degrau, as portas foram sendo abertas para as mulheres no mundo. Vamos mais adiante. Em 1901, o deputado francês René Viviani defende o direito de voto das mulheres. O direito de voto, batalha vencida pela norte-americana em 1920, foi conquistado no Brasil em 1928. Vocês estão entendendo quanto tempo levou? E vejam mais, inicialmente no Rio Grande do Norte, e estendido em 1932 a todo o território
Nacional no Brasil. Nesta data foi instituído o voto feminino e as mulheres conquistaram, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas e serem votadas também. O movimento das mulheres ressurge no Brasil em torno das campanhas pela anistia política, contra a carestia, pela liberdade democrática, por trabalho de classe, planejamento familiar e contra a violência. E nos anos 80, as mulheres brasileiras começaram a se organizar em torno da participação nas campanhas eleitorais, no processo institucional de criação de conselhos e delegacias específicas. Isso eu extraí do jornal, aleluia, Em Dia com a Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher do Distrito Federal. E isso abrangeu todo o nosso Brasil. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando nós dizemos aqui que a mulher virtuosa é a coroa do marido, nós temos que voltar ao Gênesis. O que aconteceu? Quando eu lancei o livro, que está esgotado, estou para lançar a segunda edição, O Julgamento Universal de Eva, na Academia Evangélica de Letras, onde eu faço parte e ocupo a cadeira de número 34, eu deparei com um auditório só de homens, praticamente, e apenas 4 mulheres. Eu que estava lançando o livro, porque era acadêmica, e mais 3 esposas de acadêmicos que estavam presentes. E quando eu fui solicitada para me apresentar para a Academia Evangélica de Letras, eles fizeram uma pesquisa da minha vida desde criança. Eu não sabia. Mas até os meus pais foram arguídos. Queriam saber quem me conhecia, a minha origem, o que eu cursava, ou o que eu já tinha cursado, o que eu estava fazendo. Se eu já tinha escrito algum livro, eu já tinha 3 livros lançados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, eles sabiam, eles conseguiram jornais da nossa igreja, a Assembleia de Deus da Penha, o Jornal da Mocidade, todos os jornais que tinham algum artigo meu, eles conseguiram. Eles conseguiram o Jornal da Penha, quando me fizeram uma entrevista sobre o Dia das Mães. Tudo bem, mas eu não sei como eles correram atrás de tudo isso. E então, alguém da academia me telefonou marcando uma entrevista. E eu fui apresentada ali. Tudo bem, eu lancei outros livros e foram apresentados. Mas quando eu lancei o Julgamento Universal de Eva, eu fiquei conhecendo o que é o machismo contra o feminino. Porque depois de eu apresentar o livro, já lido pelo diretor da academia e aprovado, e ele marcou o dia para que eu fizesse o lançamento, levanta no auditório de quase 200 homens, um que me perguntou: a irmã já descobriu nos seus estudos qual foi o maior erro de Deus? Eu disse: Deus não erra. Não erra? Pois então eu vou dizer para a senhora: o maior erro de Deus foi construir a mulher, criar a mulher. Porque se não fosse ela, o pecado não tinha entrado no mundo. Eu disse: o meu respeito a todos os acadêmicos presentes, aos pastores de grupos regionais, de outros pastores,
Eu quero dizer para o senhor não conhece a Bíblia. Porque se o senhor lesse a Bíblia, o senhor saberia que o pecado não começou com a mulher. O pecado começou no céu. Então eu tive que dar uma aula sobre Lúcifer. Como ele se levantou ambiciosamente, querendo o lugar de Deus, e como ele foi lançado de lá até a terra, e que a frase principal dele, eu perguntei para ele, você sabe por que o diabo te odeia? E odeia todos os homens, todas as mulheres? Somente por causa de uma palavra. Eu pedi aos acadêmicos, são tudo, irmão, da terceira prateleira para cima. Tudo gente formada, tudo pessoas preparadas intelectualmente. Aí eu perguntei, vocês sabem? Vou fazer mais uma pergunta para o auditório masculino, eu disse para eles. Vocês sabem, desde que o homem foi criado e a mulher, qual foi a maior perca do homem no universo? Eu perguntei aos acadêmicos. Quem sabe, levanta e responda. Entrou um da área da ciência, outro da área da filosofia, outro da área não sei de quê, de reis, de tudo. Eu deixei eles falarem. Eu disse, nenhum de vocês acertaram. Nenhum. O colega, eu mostrei, o colega disse que Deus errou em criar a mulher. Eu quero dizer, eu disse para eles, vou repetir para vocês. Eu disse a eles, olha, a única coisa de toda a criação que Deus disse que não era bom, era deixar o homem sozinho. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que Deus poderia até das pedra, suscitar filhos a Abraão. Mas esse mundo seria uma pedreira. Vocês estão entendendo? Porque de toda criatura do mundo, o homem como racional é o mais vingativo. Porque ele é um vingativo consciente. Ele foi criado, imagem, e aqui está o segredinho da palavra, semelhança. A criação veio de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós, corpo, alma e espírito, a Trindade,